Bem, bom dia a todos. Uma honra estar nesse evento que envolve as secretarias municipais de finanças. Ok. É uma grande honra estar aqui com vocês, tratando da temática que nos é tão cara, a reforma tributária, os impactos da reforma tributária nos municípios brasileiros, e principalmente a questão do IPTU. Bem, eu sou Cíntia Estefânia Fernandes, procuradora do município de Curitiba, trabalho em diversas instituições, agradeço imensamente o convite da professora Franciele, que me indicou pessoalmente para participar desse evento. É uma honra tê-la aqui nesse momento de fala, e agradecer também a todas as secretarias de finanças municipais do Estado de São Paulo, que estão se atualizando em algo que realmente vai fazer total diferença na questão federativa do Brasil. Eu sou uma pessoa que realmente acredita no município como ente federativo pátrio, nos termos do artigo 1º do texto constitucional. Entendo que o município, ele permite a descentralização do poder. Ele permite, com a descentralização do poder, o Estado Social Democrático de Direito. E, ao meu lado, Hans Kelsen, que é um positivista, assim afirma: a melhor forma de descentralizar o poder e realizar a democracia é a efetivação do poder descentralizado, e no Brasil isso ocorre por meio da participação dos municípios na federação. Portanto, lutar pela participação do município com autonomia legislativa, com autonomia política, e principalmente para nós que trabalhamos nos sistemas de arrecadação, de fiscalização, de lançamento, de cobrança da tributação municipal, a questão da autonomia financeira. E a reforma tributária, ela tem impactos econômicos e impactos jurídicos. Nós todos sabemos qual é o primeiro encaminhamento: a existência da CBS e do IBS, e a transformação do PIS, IPI, COFINS, e para nós, do ISS, dos estados do ICMS, nesses tributos. O único estudo estatístico que nos dá um norte matemático dos impactos da reforma tributária nos municípios e também nos estados, esse estudo do IPEA, da Carta de Conjuntura número 60, nota técnica 18, que não está atualizada, mas que reflete alguns indícios matemáticos dos impactos da reforma nos municípios. Segundo o IPEA, quem ganha são os municípios mais pobres com a reforma tributária. 98% dos que possuem PIB per capita inferior à média nacional. E 98% dos 108 municípios mais populosos e pobres que compõem o G100, segundo esse estudo, haverá, pela reforma, um efeito redistributivo. Esse seria um impacto econômico para as capitais brasileiras, né? E aqui nos interessa, porque nós estamos tratando de todas as secretarias de finanças municipais do Estado de São Paulo. Mas, para as capitais, a promessa desse estudo estatístico é que o impacto será um impacto neutro, com algumas pequenas exceções, mas, em regra, para São Paulo, para Curitiba, para Salvador, entre outros municípios capitais, o impacto será neutro. Não haverá perda de receita, impacto também econômico. A constitucionalidade da reforma tributária, emenda constitucional número 132, vai depender dos dados empíricos. E, para o nosso sofrimento, saberemos apenas em 2033. Porque, se realmente restar lesada a autonomia financeira, legislativa e política dos municípios, sem dúvida,
a emenda será inconstitucional, porque vai ferir o pacto federativo. E o pacto federativo, segundo o artigo 60, parágrafo 4º do texto constitucional, é cláusula pétrea. Não podemos alterar a federação por meio de emenda constitucional. Razão pela qual, se isso realmente se consolidar, a emenda constitucional número 132 será inconstitucional. Ainda, para justificar a reforma tributária, a nota técnica número 17 do IPEA nos diz o seguinte: considerou-se que 61 municípios dos 2.700 municípios do Brasil, 5.700 municípios do Brasil, 61 municípios com maior receita per capita de ISS concentram 43% de todo o ISS. Sendo assim, ainda que tenham apenas 12% da população e 27% do PIB. Por isso, a fundamentação da reforma tributária para um meio de impacto econômico mais redistributivo. Isso segundo o IPEA. Qual seria a conclusão dos pesquisadores da entidade? Em termos quantitativos, as simulações indicam que pelo menos 60% dos estados e 82% dos municípios ganham com a reforma. Percentuais esses que se ampliam quando considerados os impactos positivos sobre o PIB. Mais uma vez, a análise ocorre por meio de impacto econômico e não jurídico. Sendo assim, o convite que eu faço hoje é analisarmos os impactos econômicos versus os impactos jurídicos. Partindo da questão constitucional propriamente dita. E aí, iniciando agora uma análise dos impactos jurídicos da reforma nos municípios brasileiros. O artigo 155A do texto constitucional, com a redação da emenda constitucional número 132, nos dá a necessidade da lei complementar. Lei complementar instituída pela União. E, no caso aqui, já temos a Lei Complementar 214 de 2025. E ela institui o imposto sobre bens e serviços de competência agora compartilhada, estados, Distrito Federal e municípios. Ainda, dentro do impacto na autonomia municipal. Primeiro, vamos ter uma legislação uniforme, vedação a tratamento diverso, que realmente nos dava a possibilidade de se analisar o interesse local. Então, a legislação, a partir de agora, ela tem que ser única e uniforme em todo o território nacional, o que implica a diminuição de autonomia. Além disso, existe uma vedação, e isso é muito importante em termos de impacto jurídico, uma vedação de concessão de benefícios e incentivos fiscais. Mais uma vez, não podemos manejar os impactos do interesse local em relação à nossa tributação. Perdemos esta possibilidade, o que implica também em diminuição da autonomia municipal. Além disso, o que nos restou? A fixação de alíquotas. A fixação de alíquotas é apenas um dos critérios da regra matriz de incidência tributária do nosso antigo ISS. Nós vamos poder manejar alíquotas, mas teremos que nos adaptar e observar a alíquota referência do Senado Federal. O que também nos faz ter uma autonomia reduzida, inclusive nas alíquotas. Porque a alíquota que é escolhida pelo município, e ele poderá escolher, sem dúvida, terá esse espaço de ação, deverá, enfim, analisar e ter como parâmetro a alíquota de referência do Senado Federal, que virá por meio de lei complementar. Qual será essa alíquota de referência? Essa também é uma questão que temos que nos atentar, para que não haja
por meio da aplicação da alíquota de referência, perda de receita municipal e inviabilização da autonomia financeira dos municípios. Outra questão importante, apesar de se poder ter alíquota própria, a alíquota fixada pelo ente federativo será a mesma para todas as operações. Mais uma restrição do que tange a própria autonomia em relação à alíquota. E os municípios e os estados vão poder optar por vincular suas alíquotas à alíquota de referência. Então, se o município ele não elege uma alíquota, ele se vincula à alíquota de referência do Senado Federal. Isso é possível que ocorra principalmente para os municípios menores, né, com menos condições de fiscalização e implementação dos tributos. Ainda com relação às alíquotas, eu vou deixar esses slides à disposição de todos. Então, desde já está com vocês essas imagens. Cada ente federativo, nos termos da Lei Complementar número 214, vai definir sua própria alíquota, mediante lei específica. Então, lei estadual, lei municipal, a União fixa a de CBS, o Estado fixará a alíquota do IBS estadual, e o município a sua alíquota do IBS, e o Distrito Federal, que exerce as duas competências, vai fixar municipal e estadual. De que maneira vai ser feito? A soma das alíquotas do município mais Estado. Então, digamos que o município tem uma alíquota de 5%, considerando daí o destino da operação. O Estado, digamos que venha a ter uma alíquota de 10% também, considerando o destino da operação. A alíquota final do IBS será de 15%. E a alíquota de referência? Essa é uma questão que realmente eu fiquei curiosa e procurei estudos estatísticos para a gente tentar analisar juntos. O Sérgio Gobetti, que é um estatístico, também do IPEA, mas tem trabalhos autônomos, e fez com uma economista de Porto Alegre esse estudo, ele nos traz um cálculo, que eu considero um cálculo interessante, com as seguintes referências. Ele considerou a arrecadação dos municípios em 2023, considerou o valor arrecadado com as compras governamentais do mesmo exercício e considerou o valor arrecadado com o Simples Nacional. E chegou à conclusão que a alíquota de referência possível para que não haja perda para os municípios não poderá ser inferior a 1,9%. Então, se o Senado fizer algo menor do que isso em termos de alíquota de referência, os municípios e os estados terão problema, principalmente no caso aqui nosso, os municípios brasileiros. E é importante a gente ter conhecimento desse estudo, um estudo sério, né, porque não vai poder ser menos do que isso. Bem, então, como fica a receita dos municípios dentro da questão do IBS? Ele vai ter um montante relativo ao IBS municipal, né, que vai ser, e aí entra também uma questão muito assustadora, né, porque nós não arrecadamos mais. Tudo isso vai passar pelo comitê gestor. Nós não temos mais acesso a esses valores, nem estados, nem municípios. Então, se arrecada o IBS, se distribui esse IBS pelo comitê gestor, e aí o município fica com o valor relativo às suas alíquotas. 25% do produto da arrecadação do IBS estadual também vai vir por município, justamente lá no artigo 158 da Lei Complementar, semelhante à cota parte do ICMS, mas com critérios de divisão diferentes, considerando o destino. E a questão do comitê gestor, né, que é a grande incógnita em relação, tanto para a Frente Nacional de Prefeitos, quanto para a CNM, né, é a grande questão que tem que se concretizar, e, na verdade, é o que engessou o encaminhamento da reforma tributária até o presente momento. Nós estamos nessa expectativa da regulamentação da lei, né, do projeto de lei 108, Lei Complementar 108, e a dúvida é a formatação do comitê gestor. E os estados, o Distrito Federal e os municípios vão exercer de forma integrada, exclusivamente por meio do comitê gestor, né, justamente este exercício pleno da distribuição
do IBS para os municípios, né? E para os estados, obviamente. Vai ter que exercer as competências tanto administrativas, né? E isso tudo reduz, sem dúvida, a autonomia municipal. Vejam só a exclusividade, né, do comitê gestor. Ele vai editar o regulamento, vai uniformizar a interpretação da tributação, a aplicação da legislação, então ele interpreta, aplica a legislação do imposto. Ele arrecada o imposto, vai fazer as compensações e vai distribuir o produto do imposto. Né? E, mais que isso, ele vai decidir o contencioso administrativo. Então, é um superpoder e isso ainda está em andamento no que já a regulamentação legal. Importante destacar que o comitê gestor tem autonomia no que tange ao contencioso administrativo e o contencioso judicial. O contencioso judicial, ele está totalmente destacado do contencioso administrativo. Não há ainda uma conexão entre os julgamentos. E se não há justamente a integração desse contencioso judicial com a previsão atual, pelo menos, do projeto de lei do PLP 108 de 2024, nós ainda vamos ter processos judiciais, considerando o lançamento da CBS, então, execução fiscal de CBS, lançamento de IBS estadual, lançamento de IBS municipal, execução fiscal de tributo municipal e de IBS estadual. Significa, segundo o estudo do STJ, depois de todo aquele esforço, eu que agradeço. Depois de todo o esforço, né, e de todo o sacrifício dos municípios no que tange as decisões judiciais que extinguiram execuções fiscais de pequeno valor, e pequeno valor para o município de Curitiba é 1, né, para Campinas é outro, né, para Ribeirão Preto é outro, para São Paulo é outro. E simplesmente se passou a régua e se extinguiram diversas execuções fiscais de pequeno valor, segundo a interpretação da União. Isso foi um empobrecimento porque, em média, uma execução fiscal de IPTU, ela oscila entre 3 mil e 10 mil reais. Na verdade, em Curitiba, entre 3 mil e 7 mil reais. Agora, considerar 10 mil reais pequeno valor, sendo que em Curitiba chega a se arrecadar quase mais de 90% em execução fiscal dos débitos em aberto, extinguir valores líquidos e certos. Depois de todo esse esforço de interpretação, de luta pelos municípios, para que se entenda que pequeno valor para cada município deve observar o interesse local, né, que o problema das execuções fiscais não é do Poder Executivo, mas sim, muitas vezes, do Poder Judiciário. Deparamos com a possibilidade da reforma tributária aumentar as ações judiciais federais, 10% estaduais, no caso, envolvendo as municipais, em 16%, um aumento de, a princípio, um aumento de 26% do número de ações do contencioso judicial. Então, só aqui nós já temos um problema muito grave, né, sem falar que, até conseguirmos receber o valor do IBS pelo comitê gestor, a gente já vai ter um delay muito grande. E é a partir desse recebimento que vamos discutir as questões no Poder Judiciário. Então, temos o enfrentamento do administrativo, do contencioso administrativo, com todas essas situações, né, de participação, de representação estadual, municipal, federal, né, de colaboração, que esperamos que ocorra, mas, mais que isso, teremos um problema muito sério no que tange ao recebimento dos nossos valores no âmbito do contencioso judicial, que ainda não tem nenhuma previsão legal de conexão com os ditames da reforma tributária e do contencioso administrativo que vem com a reforma tributária. Resumindo, para a gente ter um panorama dos efeitos, dos impactos jurídicos e dos impactos econômicos
da reforma tributária. Sem dúvida, nós vamos ter perda de autonomia, estamos tendo já perda de autonomia com redução do poder para exercer a competência tributária sobre IBS. Impossibilidade de concessão de benefícios e incentivos fiscais de IBS, salvo os previstos na Constituição, também implicam em perda de autonomia. Vedação de tratamento diverso entre bens e serviços na implementação do IBS também é perda de autonomia. Autonomia apenas em relação à disciplina da alíquota, critério quantitativo do consequente normativo do IBS. Sendo que temos a restrição de observar a alíquota de referência do Senado Federal, claro, dentro da nossa autonomia, mas isso também não deixa de ser um engessamento. E a impossibilidade de se legislar efetivamente em relação ao IBS. Então, o diagnóstico dos impactos econômicos que prometem impacto neutro para capitais brasileiras, que promete efeito redistributivo para pequenos municípios, né, com renda per capita menor do que a média nacional, então uma reforma tributária redistributiva, impacta diretamente nas questões jurídicas e nos traz um indício, né, de perda de autonomia. Com isso, se fere o pacto federativo e, com isso, pode-se ter a inconstitucionalidade da própria reforma. Importante destacar que essa não é minha opinião, né? Eu parti desses dados estatísticos e da própria interpretação legal, exatamente na estrutura posta, para se ter essa conclusão em termos de resultado. Então, fica aqui em aberto. Porque o problema da reforma, na minha opinião, na minha humilde opinião, é que nós trabalhamos muito pouco com os impactos econômicos. E este pouco, tanto é que só temos praticamente esse estudo do IPEA para nos nortear, ele não reflete efetivamente perda, ganho, né, de municípios e estados, autonomia, pacto federativo, possibilitando-se ter segurança jurídica quanto à constitucionalidade da reforma. Então, é uma conclusão atrelada a dados. Isso é importante, apesar de serem pequenos dados, infelizmente, no país. A grande falha, na minha opinião, da reforma foi não ter aprofundado a análise estatística dos impactos econômicos para que se tenha certeza dos impactos jurídicos, né, que a gente ainda vai vivenciar até 2033. Esse trade-off, né, exatamente essa é a conclusão do que falamos até aqui. Ganho de arrecadação em detrimento da autonomia municipal. Qual é o limite disso em termos de constitucionalidade da reforma? E aqui fica para nós todos os dados, os encaminhamentos legais e a possibilidade de cada um, individualmente, chegar à sua própria conclusão. Essa é a nossa missão em conjunto. Pensarmos todos os encaminhamentos e aprendermos conjuntamente. A reforma tributária, ela tem também a possibilidade de refletir em termos de demandas mundiais. Nós temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, ODS, para a Agenda 2030, agora já sendo alavancada para a Agenda 2050. Infelizmente, nós não vamos conseguir esses êxitos para 2030, mas o objetivo é que até 2050 isso reflita na humanidade. Isso decorre de demandas pós-pandêmicas. A partir da pandemia, se concluiu pela necessidade, principalmente, de redução de desigualdades, ODS 10, cidades sustentáveis, ODS 11, ação contra a mudança climática, ODS 13, vida terrestre e instituições eficientes, municípios eficientes. A partir do fim da pandemia, a ONU, por meio da sua presidência, ela fala o seguinte: para que o planeta sobreviva a uma próxima pandemia, questões futuras, temos que trabalhar as principais demandas dos resultados pandêmicos atuais, que é solidariedade, portanto, se ter uma tributação progressiva, e aí o IPTU entra fortemente, porque ele possibilita alíquotas progressivas fiscais, diferenciadas em relação ao uso, diferenciadas em relação à localização, progressivas no tempo, tá?
É um tributo que realmente ele reflete a possibilidade de se atingir resultados pela demanda dos ODS da ONU. E sustentabilidade e ciência. Ciência é o que estamos fazendo hoje aqui. Sustentabilidade é a tributação ambiental. E o IPTU entra fortemente na questão da tributação ambiental, porque eu posso manejar o IPTU em termos extrafiscais, tanto em termos verdes, para manutenção de áreas verdes, quanto para questões de energia, IPTU amarelo, construções sustentáveis, energia fotovoltaica, como o IPTU azul, que objetiva a extrafiscalidade no âmbito da proteção de recursos hídricos de cidades. Então, eu posso realmente ter o IPTU não só como instrumento fiscal forte, atualizado, com um cadastro territorial devidamente instituído e atualizado, patrimônio público do município, como ter o IPTU para fins de arrecadação devidamente correto, base de cálculo, com sua base calculada, com planta genérica de valores, e muito bem falou aqui a nossa palestrante anterior, planta de valores genéricos, é o Fernando Chulipa quem nos ensina isso, é um engenheiro de avaliação muito renomado do Rio Grande do Sul, mas a gente usa a PGV tendo em vista que é o conhecimento geral de todos, para a gente ter essa linguagem mais acessível, mas cientificamente, sem dúvida, é planta de valores genéricos, devidamente atualizado. O que não reflete aumento de tributo, conforme a gente vai ver aqui em seguida. São duas possibilidades de se ter IPTU constitucional sem aumentar tributo. E eu vou entrar nisso com vocês daqui a pouquinho. Enfim, a reforma tributária, ela vem com uma nova redação do artigo 145, parágrafo 3º do texto. E traz os seguintes princípios estruturantes do sistema constitucional tributário vigente, que eu entendo que, sim, são estruturantes e envolvem uma nova reforma tributária. Não é apenas a reforma tributária do consumo, como traz em seu bojo os princípios estruturantes do sistema constitucional tributário, nós temos toda uma interpretação fundamental para saber se a própria reforma é constitucional. Ela mesma diz, serei constitucional se, e aí vem o 145 do texto constitucional. Se houver justiça tributária, defesa do meio ambiente e transparência. E isso é exatamente a demanda da ONU para 2030, os ODS. Então, a reforma tributária, ela está de acordo com as demandas mundiais do planeta, porque ela exige diminuir desigualdades, que é a progressividade, principalmente no que tange ao IPTU, exige cidades sustentáveis e acessíveis, que também pode ser exercido por meio do IPTU, e ações eficientes na vida terrestre, que também envolve a gestão do solo urbano e a tributação imobiliária. E aqui nós temos IPTU para municípios, em termos de competências tributárias, ITBI, contribuição de melhoria. E eu gostei muito que, na fala anterior, nós tivemos a afirmação da contribuição de melhoria. Olho nisso, porque a partir da reforma tributária, a contribuição de melhoria, que é um tributo extremamente justo, de competência da União, dos estados e dos municípios, mas aqui observando a competência municipal, será efetivamente uma possibilidade para a obtenção de receita e de justiça fiscal em termos de solo, em termos de gestão do solo urbano, visto que na contribuição de melhoria, que tem previsão constitucional, previsão no Código Tributário Nacional, previsão no Estatuto da Cidade, previsão na maioria dos planos diretores municipais e previsão dos códigos tributários municipais na maioria dos municípios, deverá sim ser implementado. Por quê? Porque por meio de obra pública, da qual decorre valorização ao imóvel privado, se recupera a valorização imobiliária decorrente de ação do poder público para novas ações e obras vinculadas ao município, que é algo que nós chamamos de círculo virtuoso da tributação. Então, a contribuição de melhoria, a partir da reforma tributária, passa a ser um tributo estratégico
para os municípios brasileiros. Nos dá, então, a possibilidade de cidades mais acessíveis e de ações no que tange ao território, à terra, com infraestrutura urbana. Então, visualizando o que temos que observar na reforma tributária, inclusive para o próprio IPTU. O princípio da simplicidade. Eu pergunto aqui, a reforma tributária é simples? Sem dúvida, aqui nós já estamos com uma contradição. Se tem uma coisa que estamos nos deparando é a complexidade extrema da reforma tributária. Mas ela mesma diz que tem que ser simples, sob pena de inconstitucionalidade. Transparência. Creio que a transparência, sim, essa será a grande evolução da reforma tributária. Por quê? Porque com split payment, com todo o sistema de informatização, a sonegação, e é o que nós esperamos, ela vai diminuir. E, se possível, até ser dissipada. Né? Claro que isso é bastante utópico. Mas a transparência ela vem se concretizar com a reforma tributária e toda essa digitalização, né, da reforma, do sistema de reforma no ambiente da fiscalização. A cooperação, que, sem dúvida, se não ocorrer, vai trazer inconstitucionalidade, porque nós vamos ter que nos abraçar com os estados, e estados e municípios vão ter que viver em harmonia com a União para que haja realmente o encaminhamento. E a defesa do meio ambiente. E aí entra o IPTU de uma maneira extremamente importante, porque pode, sim, fazer gestão do solo, além de arrecadar, mas desenvolver o município, estimulando ou desestimulando. Isto é, eu posso ter alíquotas progressivas para aquele que não faz a observância ambiental. E posso ter uma diminuição para aqueles que fazem. Eu não vou só, eu posso ter o pagamento do poluidor-pagador. Né? O poluidor deverá pagar, poluidor-pagador, ou beneficiar aquele que não polui. Mas essa opção está dentro do interesse local dos municípios brasileiros. E vamos falar em tributar sem aumentar tributo. Tributar adequadamente. A primeira ferramenta para se tributar adequadamente, sem aumentar tributo, é ter cadastro territorial multifinalitário, ou, se possível, multifinalitário, devidamente implementado e atualizado. Não é difícil. Eu trabalho com o Ministério da Cidade já há mais de 15 anos, e nós temos uma cartilha que pode ser baixada pelos municípios no Capacidades, no site do Capacidades do Ministério das Cidades, sobre IPTU, sobre contribuição de melhoria, inclusive o de contribuição de melhoria, eu sou coautora juntamente com o Chulipa, Fernando Chulipa, e a gente traz toda a maneira, toda a fórmula, encaminhamento e procedimento para implementar a contribuição de melhoria. Só os municípios baixarem, né, se vocês tiverem interesse, baixarem essa cartilha da contribuição de melhoria. Temos a cartilha do IPTU e temos também toda a legislação e as normas gerais de implementação de cadastro, tudo gratuito, no Ministério das Cidades, para implementar e atualizar o cadastro territorial multifinalitário. Um trabalho belíssimo do professor Everton Silva, que é um dos principais engenheiros de avaliação do Brasil, da área territorial, e que, justamente, ele coordena o trabalho que eu fiz, a parte jurídica, das normas gerais e cadastro multifinalitário. O cadastro territorial multifinalitário, devidamente atualizado, nos dá a realidade verdadeira, né? A realidade real do município, a cidade real. Ela nos dá o local da informalidade, o cadastro vai nos dar a questão econômica, a questão jurídica da gestão do solo urbano. Todas as fórmulas para implementação estão nesse material do Ministério das Cidades que eu trago aqui, inclusive em QR Code, para depois vocês baixarem e terem acesso. O cadastro territorial multifinalitário, ele se paga. Então, ele traz um aumento de arrecadação para o município, paga a própria implementação e atualização do cadastro, e o melhor, ele efetiva a correta tributação por parte do município. Portanto, ele faz parte da gestão essencial do âmbito territorial dos municípios brasileiros. Tá? Traz também a transparência. É a portaria, primeiramente foi a portaria 511, nós iniciamos esse trabalho em 2009, e agora, em vigor, temos a portaria 3242, com
de 2022, totalmente acessível para vocês. Esse slide vai ficar à disposição, esse é o QR Code para baixar tanto a legislação quanto as normas gerais, que são a parte didática para a implementação desse ETM. Tá? Tenho que fazer, então, a justa distribuição de cargas e benefícios, aplicar não só o sistema constitucional tributário, mas o direito à cidade, que está lá no 182 do texto constitucional. O que é isso? Justa distribuição de cargas e benefícios é capturar a mais-valia da terra promovida pelo poder público. Então, o IPTU com PGV atualizada, o IPTU com CTM atualizado, a implementação da contribuição de melhoria e, mais que isso, a possibilidade de se trabalhar com os instrumentos urbanísticos da terra, operação urbana consorciada, solo criado, transferência de potencial construtivo, tudo isso está didaticamente contido no Estatuto da Cidade, e eu recomendo a leitura, porque vale muito a pena a implementação desses instrumentos urbanísticos que não se confundem com os instrumentos fiscais para capturar receitas sem aumentar tributo. Porque o objetivo da minha fala, inclusive escrevi um artigo aqui e já encaminhei para a organização do evento sobre essas possibilidades. Vai estar acessível a todos em seguida. Isso tudo traz, e contra fato não há argumento, traz cidades eficientes e inteligentes. Curitiba é um exemplo que tem cadastro territorial multifinalitário, atualizou a planta genérica de valores, colocou a atualização obrigatória de 4 em 4 anos, para que toda gestão tenha o seu preço político de atualizar a PGV, que a gente sabe que existe, tá? Mas isso agora já é algo assimilado pela população da cidade, e tem os instrumentos urbanísticos de captura de mais-valia da terra, solo criado, outorga onerosa do direito de construção, transferência potencial construtivo e operação urbana consorciada. Isso trouxe resultados para Curitiba, em termos de responsabilidade territorial. Eu trago isso para que a gente veja que a gente tem solução se tivermos a aplicação dos instrumentos que nos cabem. Então, com um bom IPTU, Curitiba teve um excelente resultado na pandemia. Nós não precisamos de hospitais de campanha, nós tínhamos dinheiro para reabrir os leitos dos hospitais antigos, reformulamos os hospitais que já tínhamos, com novos leitos, com novas condições, e esse material não se perdeu, porque ficou mobilizado para a cidade de Curitiba depois da pandemia, pelo orçamento e atualização da planta genérica de valores, entre outros instrumentos, obviamente, que ocorreu sem judicialização em 2016 e que se refletiu agora também após 4 anos, conforme a nossa legislação. Teve reconhecimento de melhor capital do país para se viver, uma das 21 cidades mais inteligentes do mundo, eleita, e são organismos nacionais e internacionais diversos que chegam a esse reconhecimento. Tem até mesmo a inteligência de mobilidade em face de ciclovias públicas, porque Curitiba conseguiu, por meio orçamentário, ciclovias que conectam de norte a sul, leste a oeste da cidade, permitindo mobilidade sustentável. Enfim, a questão do IPTU, que já foi falado aqui. O IPTU passa a ser um tributo inteligente. Ele sempre foi, mas agora com a marca registrada pela reforma tributária. E, a partir de agora, no meio de tudo isso, a menina dos olhos do município, dos municípios brasileiros, a nossa Mona Lisa. Sem dúvida, como eu já falei, observa os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e nos traz a observância de sustentabilidade, porque eu posso ter IPTU extrafiscal, verde, azul e amarelo, assim como eu posso também ter um IPTU solidário, que é a progressividade fiscal e extrafiscal do IPTU, no caso, o IPTU progressivo, no tempo que deve ser implementado pelos municípios. Ele atende os princípios da própria reforma tributária e nos traz uma novidade com a qual eu encerro a minha fala. Qual é a novidade da reforma tributária para o IPTU? É a diferença entre o reconhecimento constitucional entre base de cálculo e base calculada. A base de cálculo deve estar na lei municipal. A base calculada é ato de lançamento, portanto, do Poder Executivo. Portanto,
deve ser estipulada por decreto. E é o cálculo em si. É a planta genérica, ou valores genéricos, que nos traz o efetivo cálculo do metro quadrado e da construção e o metro quadrado da edificação. A partir da reforma tributária, o Poder Executivo ele pode manejar a base calculada por decreto. Então, base de cálculo em lei é o valor em abstrato. Nos traz as fórmulas, nos traz os meios para se chegar ao metro quadrado do terreno e ao metro quadrado da construção. O que nós poderíamos entender que deve estar contido? Metro quadrado de terreno. O valor de mercado, o que me leva ao valor do mercado do terreno, qual é a localização urbana, a infraestrutura urbana envolvida no terreno. Em regra, os municípios como Curitiba, São Paulo, Salvador já trazem os critérios que devem estar na lei para se refletir base de cálculo para base calculada. E, a partir de agora, é autoaplicável a possibilidade do município que tem esses critérios gerais na lei fazer a base calculada por decreto, aplicar a planta genérica de valores por meio de decreto. Essa é a questão. Quais são os encaminhamentos? Vejam, deve-se partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é a 1255-097 do Paraná, que analisou a constitucionalidade de um decreto de PGV em Londrina. Londrina colocou critérios novos a serem definidos por decreto. A lei de Londrina previu a possibilidade de se prever critérios gerais novos por decreto. E isso foi antes da reforma tributária para a decisão do Supremo Tribunal Federal. E lá se decidiu que a lei de Londrina é constitucional. E quais seriam esses parâmetros gerais? São os parâmetros dentro do interesse local que me dão valor venal do imóvel para metro quadrado de terreno e para metro quadrado de construção. Se eu tenho esses parâmetros gerais, seguros, matemáticos, para se chegar ao metro quadrado de terreno e da construção na lei, eu posso atualizar a PGV por decreto. E isso é autoaplicável. Temos problemas? Já temos problemas. Que é o caso, não sei se tem conhecimento, o caso do município de Bragança Paulista. Fez a lei, colocou os critérios gerais na lei, depois da reforma tributária, em 2024, e fez o decreto, com base na lei que estava conforme a reforma tributária. E, infelizmente, o Poder Judiciário voltou a estaca zero. Era um condomínio de luxo, esse mandado de segurança está correndo em segredo de justiça, a gente não tem acesso ao andamento do processo, mas a liminar do magistrado foi que não é possível aumentar tributo por decreto e somente por lei. Só que base de cálculo por decreto, atualizada por decreto, não é aumento de tributo. É o encontro da hipótese de incidência tributária com a base de cálculo propriamente dita, constitucionalmente determinada. É o alinhamento da hipótese com a base de cálculo. Significa que é a constitucionalidade do próprio imposto. O imposto que não reflete valor venal do imóvel, metro quadrado de terreno, metro quadrado de construção, tem alíquota, base de cálculo inconstitucional, porque não reflete a sua hipótese, que é ser proprietário de imóvel urbano. Sendo que a base de cálculo tem que refletir o valor da propriedade, valor venal do imóvel de propriedade urbana. Sendo assim, quando eu atualizo a base de cálculo segundo o valor venal, eu não tenho aumento do tributo. Eu tenho adequação constitucional da regra matriz de incidência tributária do imposto. Eu tenho o DNA da espécie tributária, que é o IPTU. Taxa com base de cálculo, valor venal do imóvel, não é taxa, é IPTU. IPTU com base de cálculo segundo correção monetária, não é IPTU, é ornitorrinco fiscal. Portanto, quando eu atualizo a base calculada pela PGV por meio de decreto, eu tenho alinhamento constitucional da hipótese com o critério quantitativo base de cálculo. Portanto, a constitucionalidade do IPTU na sua mais pura designação.
isso é o que deve ser feito pelos municípios brasileiros. Muito obrigada.